Boa noite a todos os que nos acompanham pelo Facebook, pela página da Paróquia Cristo Bom Pastor. Esse é um momento muito especial para a congregação dos padres e irmãos josefinos de São Leonardo Murialdo e também para a nossa paróquia, pois estamos aqui diante de dois candidatos que depois eu vou deixar para eles falarem e conversarem sobre os assuntos. E hoje nós temos para a nossa reflexão e para este momento tão importante na vida dos dois, o nosso tema é a vocação religiosa. O que significa, por que vocação religiosa, em que consiste esta vocação? E para então iniciar, gostaríamos de fazer o santo sinal da cruz, pedindo a proteção e a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos, leigos e leigas, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Então seja bem-vindo você que nos acompanha esta noite, nesta live. Queremos então iniciar a nossa partilha de vida desses dois jovens que aqui estão. Vamos conhecê-los. Da onde vocês são, diga o seu nome, sobrenome, tudo aquilo que quiser dizer. Vocês vêm da onde? Fale um pouco da sua família também, da sua querida terra, pode falar também da sua querida terra, e assim dar-se a conhecer também para as pessoas que é a primeira vez que veem vocês por meio do Facebook. Então começa pelo senhor, dizendo tudo aquilo que você quiser dizer. Então, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, paroquiano ou não. Eu sou o frade Elvis Soares Bessa. Eu sou natural da cidade de Xique-Xique, no interior do estado da Bahia. Então, de lá eu nasci, sou o filho mais velho de 3 irmãos. Meus pais, graças a Deus, estão vivos, e ali começou toda a minha experiência vocacional, de vida. Eu agradeço muito também, e sempre recordo com muito carinho a minha cidade, o povo ali, e dali foi onde eu tive as minhas primeiras bases para ser religioso, para ser consagrado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando e assistindo. Boa noite, Padre. Muito obrigado por esse momento de partilha da vida. Meu nome é Francis Martin Camara, sou natural de Serra Leoa, que fica na África Ocidental. Serra Leoa é um país que tem muitos missionários. Tem muitos missionários. Temos as 2 religiões principais, que é cristã e muçulmana. Então, na minha família, somos 5, somos abençoados pelos meus pais, 5. Então, eu sou o 3º filho dos meus pais. Teus pais ainda vivem? Então, a minha mãe, da parte da casa do pai, eu sou o meu pai ainda que está vivo. E só você é religioso? Sim, no contexto católico religioso, assim, Sim. sou eu, o único católico. O único católico da família? Da família. O resto tudo está nas outras denominações, batistas, evangélicas. Então nós temos aqui um candidato de Xique-Xique e o outro lá da
bem pertinho, né, da África, Guiné-Bissau, né, na Serra Leoa, e então vejam que de outros países também temos candidatos aqui na nossa comunidade. O tema que nós escolhemos é a vocação à vida religiosa, né, ou vocação religiosa. O que significa a vocação para você, Elvis? Bom, vocação para mim a gente entende como chamado. Às vezes a gente nem entende o que, né, chamado, porque nós observamos ao longo de toda a formação, de toda a caminhada, pessoas muito mais capacitadas, muito mais santas do que eu, muito mais preparadas para serem religiosos, muito mais preparadas para assumirem a vocação, e no entanto Deus me convidou. Então eu acredito que o chamado, vocação para mim é um chamado, mas um chamado que a gente não entende, é algo que a gente não compreende, a capacidade, a dinâmica de Deus, mas que a gente tenta viver. Então vocação para você é um chamado? Um chamado. De Chamado particular. Chamado particular. De Deus. É como de Deus, como Muriel dizia que Deus nos ama com amor atual, pessoal. Acredito que o chamado é algo muito pessoal, muito íntimo, de Deus para com a pessoa e com a pessoa para dar uma resposta mútua de um para com o outro. E para você, Francis? Então, é uma continuação do que o Frade Elvis falou, né? Sim. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Então, como ele falou, assim, é um chamado para fazer algo, chamado feito por Deus. Sim, mas esse chamado pode ser respondido positivo ou negativo. Então, no nosso caso, nós estamos respondendo positivo. Então, temos aquela vocação básica, principal, que é a vocação de ser o que somos. Somos seres humanos. Essa é a vocação que todo mundo tem para responder aqui na Terra. Por isso precisamos ser mais solidários e amar um ao outro, porque somos todos iguais, somos seres humanos. Então, sintetizando, a vocação é um chamado de Deus que chama. Dizia alguém por aí, né, que Deus tira do mundo para depois devolver para o mundo. Deus tira a pessoa do mundo e depois devolve ela para o mundo. Quer dizer, Deus chama para si, prepara e depois retorna essa pessoa para o mundo. Fale um pouco do seu chamado, como aconteceu, como foi que te chamaram de pescar lá e quem te convidou para ser Josefino de São Leonardo Murialdo. Francis, pode falar e explica aí quem te chamou, fale um pouquinho dessa vocação, a vida religiosa, o que significa para você e quem foi que te convidou, quem te fez o convite, quando você mesmo sentiu esse chamado? Então, a vocação, há muitos fatores que inspiram alguém para se sentir chamado, né? Eu sou católico hoje por causa do meu tio, aliás, do meu tio. Eu cresci na casa do meu tio. Então, o meu tio dava esse encorajamento para que eu sempre esteja com ele na igreja, vai com ele na missa, participa nos grupos. Então, além do meu tio, também eu frequentei uma escola católica que os Josefinos Murialdos dirigiam até hoje, chamado Murialdo Secondary School. Então, a partir dessa escola que eu aprendi o carisma dos Josefinos, os padres Josefinos que trabalham nessa escola, como aqui nós temos aqui a obra social aqui na Besmer. Então, lá tem muitas coisas, atividades, o ano todo, né? Então, eu me sinto, assim, apaixonado por esse carisma. Apaixonado. Eu me lembro hoje o padre Juliano Pini, que era o nosso diretor da escola, né? Então, ele sempre anima a gente para estar nesse grupo vocacional. Então, eu senti-me chamado, fazer parte, né, desse grupo
E até eu estou aqui hoje. Que bom. Assim Francis, acontece. então para você, foi o Josefino mesmo que te chamou. Que bom. Elvis, agora você, então, fale assim do seu chamado, como aconteceu, quem te convidou para ser Josefino de Muriel. Bom, eu, adolescente, não menor pequeno, porque eu já sou pequeno. Eu sou menor. Ai, meu Deus. Eu sou compacto, né? Mas, quando adolescente, eu participava de um grupo chamado Nadinhos. Né? Nadinhos. Era um grupo de adolescentes que, a partir do teatro e a partir das dinâmicas, se encontravam para falar sobre Muriel. As irmãs Muriel de São José, quando chegaram na minha cidade, elas criaram este grupo para falar sobre Muriel com os adolescentes. Mas não falar em si, mas vivenciar, fazer teatro. Então a gente era convidado pela cidade, nos eventos públicos, para fazer esses teatros. E a gente aproveitava para, a partir de uma dinâmica social, de um evento social, de uma problemática social, trazer a figura do Muriel. E nisso foi me encantando, porque eu tinha que estudar muito para poder falar sobre Muriel. E foi me encantando a tal ponto que eu pedi às irmãs, perguntei às irmãs, se existia padres iguais a elas. Imagina, um adolescente estava começando, perguntei se tinha alguém parecido com as irmãs. E elas falaram, nós temos os padres, que têm o nosso carisma, que tem esse carisma também de Muriel. E me encantei. Mas duas figuras principais na questão do ser padre, do querer ser um padre religioso, me encantaram. Que é a figura do padre Elcio e do padre José Romero. Dois grandes padres, que para mim são pessoas insígnias, que me ajudaram, mesmo eu dizendo que queria ser religioso. Eles são baianos? Eles são diocesanos, um é paulista e um é pernambucano. Nossa. Mas trabalhavam como missão lá na minha cidade. E eles me mostravam como é que devia ser um padre. Um padre que se doava, que trabalhava. E eu unia as duas coisas, né? Um padre na semelhança dele, mas um religioso josefino, para cuidar das crianças e adolescentes. Vamos responder uma pergunta, já quantos anos você tinha, então, quando você sentiu o chamado? Certo dos dois? Eu tinha mais ou menos, tá? Que eu não vou botar na cabeça tal e qual, uns 12 anos. 12 anos. 12 anos. E você, Francis? Então, a minha vocação começou lá na escola dos Josefinos, quando eu tive 16 anos. É lá que eu fiquei inspirado, né? Mas antes disso, eu já tive um plano, assim, outro chamado que eu sempre dizia para mim que... Já sentiu o desejo? Sim, eu gostaria de ser jornalista, né? Ou professor. São as duas profissões que eu tive na minha mente. Então, mas quando eu vi esse grupo, eu fiquei apaixonado e... Então, seguindo um pouquinho mais adiante, por que a vocação à vida religiosa? Vocês podiam ter escolhido outras vocações qualquer? Podia escolher casar, podia escolher ser não sei o que lá, outra vocação, ou ficar solteiro também, que é também uma outra vocação, né? Então, por que escolheram a vocação à vida religiosa? E se dentro das vocações, qual é a diferença que tem entre as vocações? Por exemplo, tem a vocação à vida religiosa, mas tem um monte de ordens também religiosas. Tem a vocação só ao sacerdócio diocesano, tem a vocação ao matrimônio. Então, tem alguma diferença da vocação à vida religiosa com as outras vocações? Quer começar, Francis? Então, a questão de escolher, eu vou usar as palavras de Jesus, né? No Evangelho de João, ele diz: não fosse vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então, a questão de escolher, não fui eu que escolhi ser divino, ou nem religioso. Se eu estou aqui hoje é porque Deus me escolheu para estar aqui, porque a graça dele está comigo. Falando de diferentes vocações, a Igreja Católica reconhece 5 tipos de vocações. A vocação matrimonial, que é a vocação base, o pai e a mãe são chamados para
para cuidar dos filhos e gerar e continuar o mundo. E tem a vocação vida religiosa, vocação sacerdotal, que tem os padres diocesanos, e tem vocação a vida leiga e a vocação de ser missionário. Então, na vocação religiosa temos os masculinas e femininas. Tá certo. É isso. A questão da escolha, por exemplo, às vezes os jovens olham assim e dizem, mas eu tenho uma facilidade muito grande para educação. Eu sempre gostei muito de sala de aula, muito, né? Desde adolescente eu sempre gostei muito de sala de aula. E isso me encantava muito nos josefinos, porque como é que uns caras desses, padres, vão trabalhar com colégio e ainda mais ensinar crianças que muitas vezes não tem nenhuma base de alfabetização. Isso me encantou muito também. Então acredito que, pegando o gancho, já foi explicado belíssimamente pelo nosso querido aqui Frater, mas a questão das escolhas, eu acredito que vem de dentro, porque às vezes você tem muita facilidade, você se encanta pelo hábito. Vou citar, mas pode citar, né? Não é merchandising não, né? Mas se você se encanta com um hábito redentorista ou com um hábito franciscano, mas é muito de dentro da pessoa, é muito interno isso, porque às vezes você olha para um josefino, por exemplo, nosso, você se encanta simplesmente porque ele te olhou e perguntou como é que você estava, e você quer se enquadrar na congregação daquela. Então acho que a questão da escolha é algo muito interno, muito pessoal. Tem um monte de perguntas já para responder. Nós vamos... Isso é só para Sim. representar o que o Frater está falando, a questão da escolha, né? Uma vocação, um chamado interior feito por Deus, também exterior. Então, esses são os fatores. É Deus que está falando dentro do coração do pessoal. Sim. Olhando para, por exemplo, as diferentes congregações, tem muitos fatores que um jovem pode ver e fica apaixonado por. Como o Frater falou do hábito, né? E também as irmãs, o velho, e também pode até ter o padre do pároco da nossa paróquia, né? Sempre animado, sempre brincando com as crianças, com todo mundo. Então isso também é outro fator para que o pessoal escolhe, que eu quero ser josefino, eu quero ser aquilo, eu quero ser isso. Que santo você é devoto? Tem um monte. A minha principal só, porque senão a minha principal devoção é primeiramente ao Senhor do Bonfim da Bahia, não é um santo, mas é o excelso padroeiro do Senhor do Bonfim, das montanhas das Colinas Sagradas, e a Virgem Aparecida. Temos uma coisa em comum, e o seu santo de devoção, estou perguntando aqui. Nossa Senhora De Serelhoa. de Sereleu. Sim. Tá certo. Pensei que era Nossa Senhora do Dízimo, porque é lá aquelas bandas também. E eu, Nossa Senhora Aparecida, sou não fanático. Então, para nós lá, usamos a nossa diocese, né? Ao alívio Fátima, Nossa Senhora da Fátima, por causa dos missionários que vieram naquela terra, lá na Serelhoa, e trouxeram o tema é muito bonito, né? Muito bom de se falar, então vamos para adiantar um pouquinho. Eu sei que me contaram por aí que vocês vão fazer os votos perpétuos no sábado. O que significa fazer os votos perpétuos para as pessoas que estão nos assistindo, que eles querem saber o que significa fazer os votos perpétuos? Então, eu vou começar pelo início, né? Desde 2012 que eu fiz a minha primeira profissão na congregação de São Josefinos do Murialdo. Então, cada ano nós renovamos esses votos. Os votos de pobreza. Por quantos anos você renovou? Eu renovei por 8 anos. 8 anos. Sim, 8 vezes.
os votos de pobreza, castidade e obediência. Então, esse voto tem que ser renovado cada ano. É um compromisso, como uma aliança que nós fazemos, nós com a igreja e Deus, todo ano. Então, depois dessa renovação, o direito canônico exige até 5 ou 6 vezes para renovar. Depois disso, o pessoal tem que decidir, finalmente, por isso a palavra perpétua. Perpetuamente, que quer dizer definitivamente, sempre, para sempre, não vamos renovar por até a eternidade. É que nem como se fôssemos comparar com o casamento, né? Se assumir o matrimônio é eterno, né? Vai ser, dura até... Não mais noivo nem noiva. Só que não diz o que Deus uniu, o homem não separe, né? Nos votos não fala isso. Né? Elvis, para você, então, o que significa votos perpétuos? Por que fazer votos perpétuos? Olha, eu falo que a expressão do nosso querido padre provincial, padre Marcelino Modelski, né? Que falava na homilia da profissão perpétua do agora diácono Elton, lá no Rio de Janeiro. Ele dizia que agora não é mais todo ano que se renova esse compromisso, mas é diariamente. É uma ideia de que agora você não vai mais todo ano chegar na frente de um superior e dizer estou pronto mais um ano. Agora é você e Deus. Você tem que dizer para Ele todo dia, estou aqui, vamos renovar esse compromisso. Então a profissão perpétua é de uma vez por todas você dizer, estou pronto para assumir esse compromisso definitivamente, de ser uma pessoa que vive a pobreza, castidade e obediência em uma congregação religiosa. Você se adiantou um pouco, né, os conselhos evangélicos. Explica então um pouquinho os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. O que eles têm dentro de si que são tão importantes a ponto do religioso consagrar a sua vida? É conselho, como diz, conselho. É aconselhar o religioso a viver não só a questão jurídica, por exemplo, tem que viver a pobreza, tem que viver a castidade, mas é um conselho que vem não na imitação, mas na conformidade com Cristo, na conformidade com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem, foi um pobre, casto e obediente. E nós, religiosos, devemos nos conformar a Ele, isto é, a partir daquilo que a gente professa, por castidade e obediência, a gente tenta se conformar a Cristo. É por isso que a responsabilidade de nós religiosos de passarmos a imagem não de pessoas mesquinhas, arrogantes, ignorantes, fechadas, mas pessoas que são conforme o Cristo. São pessoas que de fato são aquilo que vive o Evangelho, a palavra de Deus. Muito bem. Francis, o que você pensa dos conselhos evangélicos? Então, eu acho que o Frater já respondeu tudo, né? E como é que se sustenta, então, responde isso aqui, como é que se sustenta tudo isso? Como é que se sustenta os conselhos evangélicos? Por meio do quê? Por meio da graça de Deus. Então, é sempre quando eu olho para a cruz, Jesus me dá a graça para que eu possa viver esse conselho evangélico. Então, votos de pobreza, castidade e obediência são edificados do Evangelho que é Jesus Cristo, que é a boa nova. Então, pobre, ele era rico, mas fez pobre por causa de nós, para que nós sejamos ricos. Obediente, sim, ele mesmo disse, eu faço a vontade do meu Pai. Então, nós também estamos aqui nessa terra, mas nós temos nossos representantes, que são nossos superiores, que são nossos diretores. Eles são representantes de Deus. Os superiores, os diretores de nossas comunidades. Então, somos obedientes. Quando obedecemos nossos diretores, é Deus que nós estamos obedecendo. Castidade é como Jesus. Uma renúncia a e abraça de tudo. Não é uma negação, não. É uma renúncia. Assim. E abraça todo mundo. Por exemplo, aqui na paróquia, abraça todo mundo. Todo mundo vem, padre, frater, é isso aí. Não tem uma pessoa fixa, assim, específica, que você vai dar atenção, mas dá atenção para tudo. Todos nós sabemos que o segmento
a Cristo, ele dá essa força, essa capacidade para a gente viver os conselhos evangélicos. Mas como é que a gente se mantém firme nesses conselhos evangélicos? Primeiro, é um interrogatório. Eu acredito que uma ideia assim, sempre eu lembro das palavras do meu mestre de noviciado, Padre Laurinho. Ele dizia: olha, escuta vocês, se vocês não orarem, não botarem os joelhos no chão, rezarem diariamente, não sustenta vocação nenhuma. Isso não só para nós religiosos, né? Mas a vida cristã. Se você não reza, não adianta. Você vai ser uma pessoa fria, frívola. Você vai ter uma vida religiosa, uma vida cristã totalmente seca, oca. Então, para nós, o que sustenta nós religiosos, estamos falando da vida da vocação religiosa, é a vida de oração. Tudo isso que o Francis disse, todos esses fatores, esses elementos, eles nos dão base a partir da vida de oração. Aquele religioso que reza, com o joelho no chão, que olha para Cristo e diz assim: escuta, cara, estou aqui, né? Estou aqui, sou eu, mas você me sustenta, faça de mim o que você quiser. Então, todos os santos, Murialdo, ele se jogava ali na capela, em oração, o joelho no chão. Todos os nossos santos, e também aqueles santos que não são canonizados, nossos confrades, que rezam diariamente pela sua vocação. Sem oração, não adianta. É isso mesmo, sem a oração não adianta, porque a oração nos liga diretamente com Deus. É questão de discernimento, né? Discernimento dia a dia. A oração é o suspiro da alma. A oração é o suspiro da alma. Dia a dia. Faz confissões. Você se sente que você é culpado, procura um padre, um anticristo, um representante de Cristo, e confessa. Esse é também outro meio de discernir. É outro meio de discernir. Eu ler um livro espiritual, isso também ajuda, né? Ajuda a alma a crescer. Ou a Bíblia. Sim. Hoje de manhã, num dos áudios que eu gravei, eu dizia que ser pobre para servir e ser rico para amar. Eu acho que aí estava o evangelho de hoje, né? Ele vem tocar nesse ponto. E a vocação à vida religiosa e os conselhos evangélicos, eles nos fazem a gente assumir uma condição de ter tudo, como nós temos tudo, mas não ser só benefício nosso para servir. A pobreza, o voto é pobreza, castidade e obediência, ele me faz cada vez mais a servir o irmão, Então eu sou rico para amar, porque eu sou capaz de amar, e a oração me fortalece e me dá essa capacidade de entrega total, né? É aquilo, Padre Celso, que às vezes nos conselhos evangélicos, o que mais preocupa quem está ao nosso redor é a castidade. É incrível como as pessoas não perguntam assim: escuta, como é que é a vida de pobreza de vocês? Como é que é a vida de obediência? Não. E a castidade? Como é que é o negócio aí da castidade, é? Vocês não podem casar? Não somos solteirões vivendo em uma casa, não, hein? Não somos solteirões vivendo em uma casa. Nós fazemos a opção de amar a todos sem distinção. A beleza da vida consagrada é amar a todos, como dizia o Francis, é amar as pessoas sem distingui-las por quê? Porque é minha esposa, porque é o meu filho. Não. É aquele evangelho de Jesus belíssimo que ele diz, chegam lá e perguntam: escuta, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, perguntando por ti, chamando você. E ele diz assim: olha, está aqui, a minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do Pai. Então, é nosso dever religioso amar. Então, tirem da cabeça de vocês, se vocês têm. Eu sei que quem está assistindo aí não tem isso na cabeça, longe de vocês. São todos santos. São todos santos. Mas quem tem, tire da cabeça que nós somos solteirões e morando numa casa. Não.
Nós somos religiosos, pobres, não é porque a gente tem uma casa bem arrumada. Imagina, padre, que a ideia é que porque a gente tem uma casa bem arrumada, não, religioso, uma casa dessa, imagina, porque nós colocamos tudo em comum. Aqui não é meu isso aqui, é de todos nós. Se o Padre Celso, eu estou aqui hoje, amanhã eu estou em outro lugar, mas tudo que está aqui é deles. Então, essa é a ideia dos conselhos evangélicos também, para a gente ter uma refrescada também nisso. Tá certo. Colocar tudo a serviço do outro. Tudo a serviço. Por isso, pobre para servir, o pobre é aquele que consegue servir, né, do Evangelho. Sim. E o rico é aquele que é capaz de amar. Esse é rico para Deus, porque ele ama, ele se entrega, ele se doa, ele se dispõe a colocar-se sempre à disposição e a serviço do outro. Como as primeiras comunidades, né? Então vamos caminhar porque Tem bastante coisa aí. tem bastante coisa aí, tem 500 perguntas e por aí depois... Tem pergunta também. Tem perguntas também. Vocês escolheram o lema para a consagração perpétua. Francis, qual é o teu lema? Então, eu trouxe meu lema aqui para mostrar para a pessoa lá que está assistindo. É que eu vou ler. Eu sei que não dá para ver. Então, ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Sim, o Senhor queria pergunta por que eu escolhi esse lema. Então, olhando para a vocação do profeta Isaías, né, que Deus precisava para proclamar o que ele quer comunicar ao seu povo, né? Hoje em dia tem também essa pergunta para o jovem ainda que está nos assistindo. Eu escolhi esse lema não só para mim, mas também para o jovem que está nos assistindo, para os adolescentes. Deus precisa de você. Deus precisa de você para enviar você, para ir para Ele. Tem muitas crianças, adolescentes, jovens que precisam de nós, que precisam de Deus. Então eu escolhi esse, sentindo que Deus precisa de mim. Com toda essa experiência de formação, desde que eu comecei até agora. Então esse é um lema que eu refleti muitas vezes antes de escolher. Tá certo. Deus, vamos repetir, Deus tira do mundo, segura para ele e depois devolve para o mundo. Isso. E o senhor Elvis? Bom, meu lema é: como barro nas mãos do oleiro, assim estás vós em minha mão. É o lema da minha primeira profissão religiosa. Acredito que desde lá, o que eu prometi ali no dia 6 de janeiro de 2013, continuo prometendo e professando todos os anos e tentando melhorar. Mas a ideia daquela primeira profissão lá continua agora na profissão perpétua, mas que eu estou como um vaso, um vaso pequeno, colocadinho ali na estante, mas sempre sendo modelado, né? Está ali sendo sempre modificando. Então, com a graça de Deus. Então, por isso que eu escolhi este lema. Bonitos os dois lemas, né? E aquilo que eles significam para um de nós, né? Algo muito importante, né? Tem um significado muito importante, deixar a gente ser conduzido por Deus. Em outras palavras, é isso: Deus te escolhe, né? Te chamou, te convidou e você diz aqui, em outras palavras, aqui estou, para colocar-me à disposição. Agora então, vamos dar um passo a mais, depois voltamos com o Elvis, agora com o Francis, e você vai fazer ou vai receber a ordem do diaconato. Esse ministério para que serve? Um monte de coisa, né? Primeiro, a ideia do diaconato, serviço. Bom, deixa eu brincar, serve para logo em seguida ser ordenado padre. Mas o diaconato, ele tem duas dimensões: o transitório e o permanente, né? Tá certo. O transitório é aquele que vai ser ordenado sacerdote, e o permanente é aquele que vai ficar como diácono, homens casados, que são ordenados diáconos. O diaconato, ele serve da caridade, da liturgia, né? O serviço.
O diácono é um que serve, um servidor da mesa, serve aos irmãos. Então, o diaconato que será agora no dia 23, será para mim motivo de serviço para todos os diáconos. Acredito que o diácono, quando se assume esse ministério, ele assume para de fato servir, como nós temos exemplos, tem São Lourenço, Santo Estevão, mas de modo particular São Lourenço foi um homem que, quando perguntaram para ele onde está a riqueza da igreja, ele foi lá e aqui está, são os pobres. Então, para mim é muito forte essa expressão, estão aqui os pobres. Então, o diácono é isso. E para nós josefinos, o serviço à criança, adolescente e jovem. O diácono josefino é aquele que serve a estar junto com o bispo, junto com a igreja, mas principalmente junto com as crianças, adolescentes e jovens. Os primeiros diáconos foram escolhidos dessa maneira, né? Sim. Os apóstolos escolheram 7 diáconos para esse serviço para cuidar dos pobres da comunidade. E que sacramentos o diácono pode realizar? Olha, o diácono, primeiro ele tem a questão da palavra, né? A proclamação da palavra. Então, quando ele proclama a palavra? O evangelho é do diácono, né? O evangelho é o Na diácono. missa, então tirou a minha função agora? O diácono, a função dele é a proclamação da palavra. Ministério. O ministério da palavra. E o auxílio no altar, mas também a questão da visita aos doentes, questão das exéquias, é o diácono que está ali. E o diácono é um homem de bênçãos também. O diácono é um homem que está ali junto para abençoar, mas também o principal é estar junto com o bispo, serviço com o bispo. O diácono é a figura que está ao lado do bispo, sendo auxiliando. Aqui eu tenho... É o coroinha do bispo? Seria a coroinha do bispo, porque, como o Padre Celso bem lembrou, naquela época, quando os apóstolos escolheram os 7 diáconos, eles faziam esse serviço também de estar junto ali com os apóstolos. Nós sabemos que os bispos são os sucessores dos apóstolos. Tá certo. E o meu lema, você não perguntou, mas eu digo, não, né? Espera que aí tem a pergunta. Tem a pergunta aqui, tá. Ó. Você colocou no teu lema, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. O que quer dizer isso? É dos Gálatas, né? 5? É Paulino, né? É São 3. Paulo. São Paulo, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros. A caridade é o amor, né? Eu disse, meu Deus, Josefino, nossa congregação prega o amor misericordioso de Deus, não tem outro. É pela caridade, pelo amor, que eu me coloco a serviço. Se for pela dor, aí eu vou embora. Tem que ser pelo amor, pela fraternidade. Então, pela caridade, colocar-vos a serviço uns dos outros. O São Paulo pedia para que nós tenhamos sempre... E aquele hino, eu me inspirei muito, padre, naquele hino. Se eu não tenho amor, do que me adianta? Eu posso badalar, posso saber todas as línguas, todos os idiomas, nada sou, nada importa, nada interessa se eu não tenho amor. Então, pela caridade, colocar-nos a serviço uns dos outros. Então já vamos aqui direto a uma pergunta, né? O que vocês poderiam orientar as famílias que têm receio de deixarem seus filhos aceitarem a vocação sacerdotal ou religiosa? Deixa o passarinho voar, a águia que cuida de voação, ela tem que deixar o filho voar. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, minha mãe demorou muito tempo para ela cair a ficha e dizer assim, não, de fato meu filho tem que ir. Ela queria por tudo que eu ficasse em casa, ficasse com ela, ficasse ali, na minha cidade. E eu disse, não, mulher de Deus, não, mulher, eu tenho que ir. E para nós religiosos, o ir, às vezes é muito fácil assim, olha, pega um garoto aí de 16, 17 anos e vai. Não é fácil, mas é necessário. A gente aprende muito. E essas famílias, eu digo para você, mãe e pai, que diz assim, olha, não quero meu filho vá, eu quero meu filho aqui perto de mim. A vocação, a vocação à liberdade. A primeira vocação é a liberdade. A gente precisa aprender que quando uma mãe doa um filho, ganha outros. Somos quantos confrades na província? Mais de 80, não? Mais de 80 confrades. Aí você junta mais um tanto da África. Junta mais um... Mais de 80.
mais 80, mais um tanto da Índia, mais um tanto. Olha quantos filhos essa mãe não vai ganhar. Então, não é arrancando ninguém de casa, não. É de fato chamando para uma grande família. E você também ganha família. Pro Francis, uma pergunta. O que você sente no seu coração em respeito às mães apostólicas? As mães apostólicas são nossas queridas mães, né? Que estão sempre rezando por nós. Eu sempre sinto seguro com as orações delas. É muito importante quando a gente sempre sente que temos pessoas que estão sempre rezando por nós. Cada vez que nos encontramos, é alegria. Como você está? Como está cuidando as coisas? A família como está? Esse também ajuda a caminhada, vai bem. As mães apostólicas, para mim, eu sinto muito bem. O apostolado delas, o que é? A oração, né? Oração para as vocações. Vocações sacerdotais religiosas. Então, por isso apostólicas. Isso. São como apóstolos. Ou apóstolas de Cristo e da nossa congregação também. Na nossa congregação seguem São Leonardo Muriel. Eu gostaria. Fala. Sobre as famílias, como podemos Liberar os filhos. A pergunta foi específica, mas você pode falar. Foi específica. Mas você pode falar. Então, para as famílias que estão nos assistindo lá em casa, onde você estiver, nós recebemos nossos filhos como um presente de Deus. E também podemos doar como um presente de Deus. Nós estamos aqui hoje porque nossas famílias nos doam, né? Então, hoje em dia é muito como o Fratello Elvis falou aqui, é muito comum você ouvir alguém dizer: meu filho não, minha filha não. É nossa responsabilidade. A igreja precisa de nós. A igreja precisa de um ao outro para ajudar, continuar essa caminhada que Jesus trilhou. Rezamos pelas vocações, trabalhamos pelas vocações e encorajamos, falamos com os nossos filhos. Bom, a gente pode dizer que deixa os nossos filhos escolhem o que eles querem, mas também o que nós ensinamos os nossos filhos pode ajudar eles a escolher o caminho certo. Sim. Isso. Tá certo. O que falta na igreja para que ela seja mais agregadora, ou melhor, mais atrativa para os jovens? Olha, atrativo, bom, a igreja ela sempre foi muito sábia. Né? Nós temos um documento fantástico, os entendidos, os grandes nomes da juventude aqui da nossa paróquia, os frades lá que estão acompanhando a juventude também, aqui da nossa paróquia, devem ter salientado muita paróquia. Nós temos o último sínodo, né? Trabalhou sobre a juventude. Sim. E o Papa Francisco diz: olha, precisamos acolher a juventude. Mas como é que a gente acolhe o jovem? É o grande questionamento que nós fazemos. Como é que a gente acolhe o jovem? Como é que a gente agrega esse jovem? Primeiramente, acolhida. Você não precisa dizer muita coisa para acolher um jovem. Você precisa acolher. Eu, por exemplo, Elvis Peça, sou jovem. Né? E eu me senti acolhido na minha igreja, me senti tão bem acolhido que eu quis responder o chamado. Então já pensou se a pessoa lá na minha comunidade tivesse me descido a pedra, tivesse sido arrogante comigo, tivesse me colocado para correr? Com certeza, não tem nem dúvida que eu não queria mais nem olhar na cara daquela paróquia. Né? Tá certo. E eu, no entanto, me senti acolhido. Então a palavra é apenas acolher. Bem-vindo, vem cá. Não reclamar o tempo todo. Esse som é alto demais, esse jovem não faz nada, esse jovem só quer o salão da igreja, não ajuda nada, esse jovem nada, é só o que a gente escuta. Mas aqui a gente não escuta. Não, porque o nosso paróquia não tem isso. Graças a Deus e Nossa Senhora da Ajuda. Mas precisamos acolher a juventude, as juventudes.
Porque se a gente olhar os vários rostos de jovem aí, é jovem religioso, é jovem lá que trabalha o dia todo e de noite tem que participar das celebrações. Então assim, vamos entender um pouquinho. Você, a gente sabe, Padre, que boas partes que nos estão nos assistindo aí já passaram pela juventude. Já foram jovens. Quer dizer que na época que eram jovens, eram todos santinhos, bonitinhos, né? Pense muito bem. Então acolhe o jovem. Né? E aqui no mesmo sentido tem outra pergunta. O que a catequese pode fazer para ajudar na vocação? O que a catequese pode fazer para ajudar na vocação? Quem quer responder essa pergunta? O que a catequese pode fazer para ajudar na vocação? Então, a catequese então, primeiramente, ser catequista é igual ser um professor, ser um professor de fé. Educador, não? Educador de fé, aliás. Essa é a palavra certa. Educador de fé. Então, na catequese, o professor ou educador pode trazer dinâmicas que podem ajudar os catecumenados para sentir chamado, né? Não só quem é aquilo responde, mas através do exemplo dele, do jeito dele, como o Prabhupada falou aqui, a escuta dele e o acolhimento. Isso também ajuda para que a criança lá, o menino lá, se sente chamado à vocação religiosa ou sacerdotal. Aqui, Padre, só a questão da catequese, nós temos agora a beleza magnânima aí do Rica, né? Iniciação à vida cristã. Olha, não tem como você descobrir a vocação se você primeiro não sabe quem é Jesus Cristo. Não tem como. Você pode procurar, né? O Francis concorda comigo nisso, né? Pode procurar em qualquer buraco. Se você não sabe quem é Jesus Cristo, não adianta, você não vai conseguir ser um bom pai de família, você não vai conseguir ser um bom padre, você não vai conseguir ser nada, nenhuma vocação. Então, o Rica, a catequese, se a catequese fazer com que as pessoas, de fato, voltem seu olhar para Jesus Cristo, fixem seu olhar em Jesus Cristo e consigam, de fato, encontrar o seu primeiro amor, que é Cristo, ela vai conseguir agregar as vocações. Só para reforçar isso, né? Então tem duas palavrinhas mágicas da iniciação à vida cristã, que é o querigma e a mistagogia. O querigma é o primeiro anúncio, a mistagogia é a vivência da experiência de Cristo na comunidade, não é fora da comunidade. E vamos para outra pergunta, porque senão vamos demorar muito. Para os frades, vocês que são seguidores de Cristo, e como vê isto nas nossas comunidades, sendo você o bom pastor? Como é que é? É uma pergunta para os frades. Vocês são os seguidores de Cristo. Sim. E como vê isto nas nossas comunidades, sendo você o bom pastor? Eu o bom pastor. A ideia do segmento, por exemplo, nós acompanhamos, o Francis e eu estamos há mais tempo aqui na paróquia, as Santas Missões Populares. Tá certo. Aqueles vários anos de preparação e depois as semanas missionárias, a beleza do segmento, que tinha aqui não existe ex-pároco, né? Mas existe um pároco anterior, o Padre Jacó, o Padre Celso. Nós estávamos ali no acompanhamento junto com ele das semanas missionárias, o nosso pastor, o arcebispo. O segmento como bom pastor, a primeira coisa, o que o bom pastor faz? O que faz o bom pastor? O que faz o pastor? Conduz, não? Conduz. Ele pega a ovelha lascada que está lá jogada, cata ela, cuida dela e perto dos lobos vai agarrar. Então eu acredito que os fratres, não só os fratres, irmãos também, tem o irmão Romeu, tem os padres, devemos ser bons pastores, por quê? Porque senão o rebanho se perde. E aí, meu irmão, é lobo que entra, é ovelha que se vai, e o negócio está feio.
Tem mais perguntas aqui, essa é bastante forte. Diante de uma sociedade cada vez mais aquém a Deus, a busca do amor, etc. Qual a opinião de vocês quanto à indiferença de boa parte do clero às realidades de muitas pessoas mergulhadas nas drogas? Não entendi. Eu só quero... Por que a indiferença nossa, eles falam dos padres, com relação às pessoas que estão no mundo do vício, da droga e de outros vícios? Eu não consigo abrir toda a mensagem, não sei se aí dá para ver. Mas... Responde, Francis. Mas eu não concordo muito, né, que essa questão de indiferença. Acho que na igreja católica temos, nas congregações, temos diferentes carismas, né? Por exemplo, os josefinos do Muriago têm o carisma da educação. Essa é a nossa missão na igreja, de educar as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então, aqui, por exemplo, aqui no EPESMER, temos a responsabilidade de cuidar as crianças que estão marginalizadas. Sim, estão marginalizados. Você vai para outro lugar, ou outra congregação, tem o carisma de cuidar dos doentes. Tem aqueles que estão só para cuidar aqueles que estão das ruas, assim, crianças das ruas, aqueles que com a questão de droga. Então, nós somos diferentes nessas situações. Sim. Mas a nossa missão é específica também. Assim, é específica. Nós temos a missão de cuidar. Tá certo. Então vamos para outra pergunta. Como uma comunidade pode motivar a vocação para as crianças? Primeiro, a comunidade deve mostrar as várias realidades vocacionais. A criança ela tem a capacidade muito fácil de percepção. Por exemplo, uma criança que vê um padre ranzinza, ou um leigo ranzinza, uma comunidade ranzinza, ele nunca vai se agregar à comunidade. Nunca. Você pode ter a catequese melhor do mundo, não vai se agregar. Vai fazer aquela ideia que a igreja está tentando, está fazendo o trabalho, que é tirar essa ideia de sacramento como formatura. Né? De que a criança passa a vida toda, 3, 4 anos, na catequese e depois recebe lá o sacramento como a formatura. Se você tem uma comunidade agregada, uma comunidade que vive, a criança vai fazer o processo dentro da comunidade a tal ponto que ela vai se agregar a ela e vai descobrir a sua vocação. Então, começar é aquela primeira pergunta que teve lá da catequese. Sim. Começar pela iniciação à vida cristã. Se você começa pela iniciação à vida cristã, mistagogia, toda o querigma, já começa lá no primeiro anúncio com as crianças, ela vai ficar tão encantada, tão apaixonada, e depois cai na comunidade da mistagogia e vê aquela beleza que é a riqueza da comunidade das vocações, ela vai descobrir a sua vocação. Não adianta querer jogar de cima para baixo, tem que começar da base. Tá certo. É da base que nasce tudo. A vocação às vezes nasce na mesma casa, mas a igreja pode ajudar muito, as comunidades podem ajudar muito. É a saudação muito especial das irmãs muriandinas da comunidade Chique, na Bahia. Oh, coisa boa! Está saudando também a França, né? Então, agradecemos as irmãs que estão nos acompanhando. Do Rio de Janeiro também tem muita gente acompanhando. Diz que te viram agora no fim de semana lá. Ah, sim. Viaja muito, você é jovem, né? Agora, como diácono, vamos segurar ele um pouco para que ajude na paróquia a cumprir bem a sua missão. E também é interessante, Márcia Cristina, a Cris, ela diz que os jovens precisam ser ouvidos, sim, assim como as crianças precisam ser ouvidas e entendidos. É essa a grande dificuldade que nós temos hoje de ouvir tanto as crianças como os jovens para que possamos ajudá-los a escolher uma vocação, né? Uma vocação
também ajudá-los a dar os passos na vida deles. É tão difícil, foi quem foi? Ana Cristina? É muitas vezes difícil a questão da escuta. Nós temos na igreja uma pastoral da escuta, em alguns lugares. Às vezes a juventude, nós jovens, tem que falar nós, né? Eu também sou jovem. Nós jovens, às vezes as pessoas, não digo as pessoas, mas aqueles mais, já tem uma certa idade, não só, porque tem muitos outros mais novos que não escutam, precisa só que você pare um pouquinho e diga assim, então, fala, o que você quer falar? Porque esse mundo nosso agora vai, agora teve a pandemia, está tendo a pandemia, estão vivendo a pandemia ainda, e as pessoas estão entrando em piriri, né? Em piripaque, porque não se trabalharam a questão da escuta. E os jovens, nós jovens, às vezes precisamos que alguém pare e diga assim, escuta, o que você quer falar? Fala, pode falar. Escutar. Escutar ele, saber o que ele quer, qual é a dinâmica, para poder orientar. Não deixar, agora faça o que quer, não. Escutar para orientar. E também ele tem muito que contribuir para nós. Quanta coisa o jovem pode contribuir na comunidade? Quanta coisa. Então a gente de fato precisa escutar. Isso é muito interessante, né? O Papa Francisco hoje está falando de igreja em saída, né? Somos uma igreja que está em saída. Então essa questão de escuta, de dar nosso tempo, é o maior presente que nós podemos dar a uma jovem, um jovem ou uma criança, né? Escuta, porque tem muito barulho no mundo, muito barulho, sim. Precisamos de escutar e silenciar para saber o que Deus quer para nós, também para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Beleza, aqui tem outra pergunta. Ser um bom religioso? Ser um religioso? Ser um bom religioso é concordar com todas as decisões da igreja ou questionar e apresentar novas propostas para os muitos problemas que ela enfrenta? Olha, a igreja, ela é sábia. É sábia. A igreja é sábia, prudente, santa e pecadora. Santa, igreja una e santa, né? Católica, apostólica. Mas a nossa igreja, ela escuta muito para poder tomar uma decisão, para poder fazer alguma coisa. Ela é muito prudente quando ela vem a público e diz assim, é isso aqui. Ela é muito prudente e sábia. Então, nós devemos sim concordar com a igreja. Sim, agora ela não restringe de que nós a ajudemos a caminhar. É tanto que nós tivemos aí quantos sínodos? Sínodo da família, sínodo da juventude, sínodo da Eucaristia, da Amazônia. Quantos sínodos? Não porque a igreja quer estar à frente de partido, não, mas porque ela quer escutar o seu rebanho. Os pastores querem escutar o seu povo. E aí, quando sai uma decisão, porque a decisão vem de lá. Não. Se escutou as bases, se escutou os dirigentes, se escutou os pastores, e aí sim se toma uma decisão. Então a igreja sabe demais, prudente. Quando Cristo disse assim, toma aqui a chave, meu cara. Quando ele deu a chave para Pedro, ele sabe muito bem quem ele estava fundando. Então, é isso que nós vamos professar esses dias, né? Sábado. Vamos professar que nós vamos respeitar nossos diretores, nossos superiores, porque são representantes de Deus nessa terra. Como o Frater falou, a igreja é muito prudente. A igreja é santo, ao mesmo tempo é pecador. Então, essa questão de refletir em sintonia com o que Deus está falando, nós não vamos discordar. Por quê? A igreja sempre está a favor ao que é bom. Sim. A igreja nunca vai dizer que tal. Não, o que é bom. Isso é nossa missão. Proteger o que é bom, a vida das pessoas
e É bom, reto e justo. Né? justo. Pronto. Exatamente. Mas você tem uma ideia só da questão quando as pessoas falam assim: você é religioso, você é padre, você é consagrado, você tem que concordar com tudo que a igreja diz. Não é como uma venda nos olhos. Não é. É como voto de obediência. Não é uma venda nos olhos. Que você põe uma venda nos olhos e vem aqui e vai ali. Não. A igreja não quer ninguém assim. Ela dá o propósito, ela dá a ideia, ela constrói aquilo e ela coloca para você. Tem dois caminhos. Tá certo. Dois caminhos. Agora, meu irmão, não existe cristão que a igreja está aqui e você está aqui. Não existe. Esse negócio de dizer que a minha fé é eu que faço. Você precisa viver na comunidade. É a historieta que eu tenho a paróquia Cristo Bom Pastor e eu vi a minha fé lá dentro de casa. comunidade. É comunidade. Então a igreja, ela não quer ninguém cegos. Ela quer pessoas que a ajudem a conduzi-la. Cristo perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz os homens ser o filho do homem? Se ele dissesse assim: olha, escuta, vem cá todo mundo, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá, eu sou o filho de Deus, acabou. Não. Quem dizem os homens que eu sou? Quem diz ser o filho do homem? E a partir daquilo ali se constrói. Então, meu irmão, a igreja, ela é sábia, prudente, mas ela sabe muito bem que cada pessoa tem algo a contribuir. Tá certo. Vamos voltar ao nosso da vida religiosa agora, né? A vocação religiosa. Nós somos josefinos de São Leonardo Murialdo. Nós somos conhecidos na igreja como Congregação de Padres Josefinos, né? De São Leonardo Murialdo, ou Comunidade Josefina em outros países, Comunidade de Padres Josefinos de Murialdo em outros países. Então a nossa congregação de São José, Josefinos de Murialdo, qual é o carisma específico? Tem o espiritual e o apostólico. Em poucas palavras, porque já o tempo está adiantado, né? Já está andando. Eu acho que eu já falei aqui, né? A nossa missão na igreja é educar os mais preciosos da sociedade. Esse é o apostólico, né? Que são o carisma apostólico. As crianças. E olhando para nossas crianças, o que nós visamos? A educação do coração. Porque quando você educa o coração, o ser humano é completo. Tá certo. Propagar o amor de Deus, né? Propagar o amor de Deus. Josefino que não propaga o amor, aliás, nós josefinos, a gente é identificado porque a experiência de Murialdo, quando ele dizia: olha, Deus me ama. Todo josefino, ele acorda de manhã e levanta, quer dizer, estou falando de todo josefino, quem sou eu, mas é o que nós entendemos quando a gente professa, que a gente levanta de manhã e diz: Deus me ama. Mas não é palavras vazias, palavras para dizer, não. Deus me ama com uma experiência. Então, o Josefino de Murialdo, da congregação, ela propaga o amor misericordioso de Deus, amor terno, pessoal, atual e, sobretudo, como dizia Murialdo, misericordioso. Tá certo. Então agora, como Josefino e São Leonardo Murialdo, nós sabemos claramente, o amor de Deus é a base do nosso carisma espiritual. Sim. E a base do carisma apostólico é serviço às crianças, adolescentes e jovens mais pobres e necessitados da nossa ajuda, do nosso apoio. E dentro disso está corpo, mente e coração, né? A educação do corpo, da mente e do coração. É a educação integral da pessoa humana. Bons, como dizia São Leonardo Murialdo, bons cristãos. Bons cristãos, honestos cidadãos. Bons cristãos e honestos cidadãos. Isso é muito importante para nós. Nenhuma delas peca. Nem perdão. Elvis, o que você diria para um jovem que tem esse desejo de ser josefino? O que você diria hoje para ele? Olha, eu diria o seguinte: responda, liga para nós aqui, para a gente poder entrar em contato, a gente conversar, quem sabe a gente vai lá, porque, olha, não fique com angústia. Se você está ali murmurando, eu, graças a Deus, tive as irmãs, digo de todo o coração, estou até assistindo, né? As Murialdinas lá de Chique-Chique. Sim, então aí. Elas me ajudaram a estar com a maior angústia. O que eu quero, meu Deus, o que eu quero para mim?
E eu fui lá correr, liguei, porque às vezes você não consegue fazer um caminho sozinho. Você precisa do outro. Você precisa do outro. Então, nos procure. Eu não souber agora o telefone. Venha aqui, procure a gente. Olha, eu quero saber como é que esses caras vivem aí. E a gente também orienta. Mas não só se você quer ser josefino, ou diocesano, ou qual vocação for. Até mesmo eu quero, você quer casar. Procure, primeira coisa, procure alguém que te oriente. Procure alguém que te oriente. E Francis, o que você diria para os jovens? Querido jovem, eu vou te dizer o que a Bíblia todo dia nos fala. Não tenha medo de dizer sim à chamada de Deus. Por favor, não tenha medo. Ele vai te dizer, vai, eu estou contigo. Como Ele está comigo hoje, como Ele está com o fraterno Elvis hoje, como Ele está com o Padre Celso hoje, Ele vai estar com você também. Dá um passo. Diga assim, vem caminhar conosco. Como o fraterno falou. Mesmo se não seja a nossa congregação, mas procura outra. Pode ser diocesano, pode ser outra congregação religiosa. Não deixa a chamada de Deus irrespondida. Responde. Vai, tenta. Essas são minhas palavras. Mas não precisa também, como o Francis falou, não é porque você vai lá conversar com o Padre Celso, ou conversar com o Frater, ou conversar com alguém sobre a vocação, que ele vai pegar uma corda, amarrar na cadeira e dizer, a partir de hoje você vai ser josefino, ou vai ser padre. Não. É o discernir. Vai discernir, cara. Você quer ser padre ou não, é uma opção sua. Ou irmão, nós temos a vocação de irmão na congregação, nós temos irmãos, homens. Qual é a diferença? Perguntar para o Padre Celso, perguntar para os meninos. Qual é a diferença no Josefino de Muriel de um padre e um irmão? Ora, o padre reza a missa, escuta a confissão. O irmão está ali conosco, faz os votos, mesma coisa, vive, come do mesmo feijão com arroz. Então, somos irmãos também. Pode vir, tu quer ser padre, irmão. A diferença é a ordem, né? É só reza a missa, escuta a confissão, o resto faz as portas estão abertas. Tem um pouquinho mais de responsabilidade. Tá. E agora, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, participando assim ativamente, o que vocês querem dizer? De modo especial aqui, falando mais no coração da nossa paróquia, Paróquia Cristo Bom Pastor, as demais paróquias de todo o nosso país, onde os josefinos estamos, o que você diria com a paróquia josefina? Francis? Difícil a pergunta. Okay. O que você diria para a nossa paróquia hoje, né? Nós estamos vivendo essa semana da vida religiosa e a semana de preparação para os votos perpétuos e o diaconato. O que você tem como religioso josefino para dizer para a tua paróquia onde você vive? Paróquia Cristo Bom Pastor e todas as paróquias ou comunidades que estamos acompanhando. Muito obrigado por esse momento. Olha, vocês são muito preciosos para nós. Rezem por nós, rezem pelas vocações, encorajem pelas vocações. É nossa responsabilidade, é a tua responsabilidade, é minha responsabilidade para rezar pelas vocações, porque das orações nascem as vocações, simplesmente. Bom, primeiro, obrigado, né? Eu quero agradecer muito. Esses vários anos de caminhada, você tem que agradecer. Dizer obrigado pela ajuda, pela amizade, né? Não é uma despedida, hein? Mas obrigado mesmo. E outra coisa também é questão, continue nos acolhendo, josefinos. Quem acolhe o josefino, acolhe uma congregação inteira. Então, obrigado. Continue vivendo aquilo que o Muriel dizia, Deus nos ama, e confie sempre na providência. A gente sabe que não é fácil, a gente que está na paróquia Cristo Bom Pastor, conhecemos os paroquianos, as nossas paróquias josefinas, não é fácil o mundo de hoje, não é. Mas a gente tem sempre que dizer assim, estamos nas mãos de Deus, estamos nas tuas mãos. A gente está nas mãos de Deus, meu irmão,
o resto é balela. Está na mão de Deus, a gente é feliz. Então, eu agradeço demais a vocês por sempre nos acolher, estar com os abraços abertos aqui. Toda hora que a gente chega para tomar um cafezinho, uma coisa do tipo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. E participe. Sim, participe. No sábado nós temos a profissão perpétua, dia 22. Obviamente que nós não vamos poder, imagina, colocar 500 mil pessoas, já que estivesse aberto, a gente vai fazer uma festa, mas eu peço encarecidamente que fique lá em casa, assiste no seu celular, onde for, no YouTube ou no Facebook, assista, fique em casa, não nos coloque um prego e coloque na cruz, né? Mas o Padre Celso está proibindo. Não é. É a situação, é o momento. A gente sabe que vai passar, mas para passar a gente precisa cooperar. Então vamos ficar em casa. E no dia 23, às 9 horas da manhã, eu serei ordenado diácono para o serviço da Igreja do Povo de Deus, na congregação do José Filipe de Alva. Às 9 horas da manhã, acompanhe. Liga lá, não é liga mais o radinho, né? Mas liga o Facebook, o celular, peça os velhos, os idosinhos que estão em casa, peça lá o netinho ou quem for para ligar no Facebook ou no YouTube. E qualquer dúvida, estamos aí para a Pascom da paróquia, que é muito competente, está aí para poder auxiliar também vocês. Tá certo, então desde amanhã já começamos, às 20 horas, quem celebra o Padre Esvildo, o primeiro dia do tríduo, em preparação dos votos perpétuos e a ordenação diaconal. Então esse momento, eu também, como você falou, né, gostaria que fosse presencial com todo mundo participando, os fãs iriam estar todos lá, mas infelizmente não podemos, né? Então você participe conosco, vai ser daqui dessa mesma casa, do postulado, amanhã à noite às 20 horas, depois vem na quinta-feira também às 20 horas, na sexta-feira às 20 horas, e um convite muito especial também, para a gente se preparar para o ano 2021, que promete muito. Então, no dia 22, às 15 horas, o Padre Marcelino vai falar sobre as diretrizes de ação pastoral das nossas igrejas ou paróquias que tem os josefinos trabalhando com carisma josefino. Então, às 15 horas, aproveito porque eu vi que alguns diretores das comunidades, os coordenadores das comunidades estão aí presentes, né? Para que participem todos desse momento tão importante. O Padre Provincial está aqui conosco já e ele vai nos acompanhar e orientar sobre os 4 pilares da nossa ação evangelizadora: pão, palavra, caridade e missão. Ele vai nos instruir sobre isso e eu acho que será muito importante. A despedida final, porque eu acho que já a hora que já são. Vergonha de falar ao vivo, né? É 9h18. Nossa, já 9 horas e 18. Não, mas 1 hora e 18 minutos tá bom. Pode Sim, ser despedida. como o Wagner falou, a gente gostaria que vocês estejam presentes nessa celebração, né? Porque é uma celebração da família, né? Uma família unida, uma família amorosa, especialmente a nossa paróquia aqui, Cristo Bom Pastor. Mas como a gente está aprendendo com essa nova normalidade, né? Então, entendemos também a situação. Mas nós sempre contamos com vossas orações lá, com vossa presença, né? Corajosamente. Muito obrigado por esse momento. Obrigado, contem sempre com a minha oração. E agora, cada um está no meu coração, nas minhas orações. E podem ter a certeza de que somos josefinos, somos amigos de vocês, estamos com vocês. Este momento estamos passando juntos, vamos superar, vai passar. E agradeço demais esse momento, agradeço a Pascom, a iniciativa da paróquia, por este momento importante. Teria muito, se a gente fosse falar aqui de experiência vocacional, a gente ia ficar, mas aí ficaria chato, a voz já ficaria enjoada. Mas, obrigado e conto com você. A presença de vocês será fundamental nesse momento, mesmo de longe, mesmo lá pelo Facebook, pelo YouTube. Acompanhe, manda seu joinha lá, agora é o joinha, né?
Sim. Manda um joinha lá no Facebook para poder curta lá a página. Se você não curtiu a página do Facebook, curta. Se você não curtiu a página lá do YouTube, vai lá e curta. Vai lá e se inscreve. Não é curtir é o Facebook, né? Se inscrever no YouTube e acompanhe conosco no sábado e no domingo. Muito obrigado, povo. Vocês são a nossa família. Muito obrigado. Família Murialdina. Família Murialdina. A família Murialdina também tem as nossas paróquias, né? Também. Sim. Então eu também, em nome da Pascom e da paróquia, agradeço a vocês, ao Francis, ao Elvis, o Francis lá da Serra Leoa e o Elvis lá da Chique na Bahia. Temos que conhecer, né? Um dia desses, quem sabe, damos um pulo até lá. Então eu agradeço pela disponibilidade, por esse momento, que acredito que vale a pena refletir sobre a vocação religiosa. Falamos de todos os temas, porque foi a única oportunidade que nós temos antes dos votos perpétuos, né? Então aproveitamos para falar de muitas coisas. E muito obrigado ao Jefferson, que está aqui conosco também, participando, filmando e fazendo possível, tornando possível esta live. E para concluir o nosso encontro, a live, né? Até o final do ano eu aprendo. E aí, então, vamos concluir esse nosso encontro, esse nosso momento sobre a vida consagrada, a vocação religiosa, rezando a oração a São Leonardo Murialdo, e depois vamos ouvir um canto. Ó São Leonardo Murialdo, apóstolo da juventude, intercedei por nós junto a Deus, a fim de que possamos concretizar cada vez mais o carisma que nos legaste na congregação de São José. Que por vosso exemplo possamos rezar, pensar e agir com toda a disponibilidade em favor dos jovens mais pobres e marginalizados. Nossa força brote da Palavra de Deus, da Eucaristia, da devoção a Maria Santíssima e a São José. Que o amor infinito, pessoal, atual, eterno e misericordioso de Deus para conosco seja a alegria do nosso viver. Amém. Para caminhar a vida contigo, exige para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou enquanto a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou enquanto a paz e a alegria bem perto de ti. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado pelos comentários e tudo aqui, pelas perguntas. E desculpa se alguma pergunta passou por cima, né? Porque não deu tempo para responder todas. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e a cada uma que nos acompanharam. Uma feliz e abençoada noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.